Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, verso 6 a verso 9. Primeiro Samuel, capítulo 2. Obrigado, meu irmão. Capítulo 2, do verso 6 ao verso 9. Você encontrou aí? Amém ou não? Amém. Então fique de pé em reverência à palavra de Deus mais uma vez. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: o Senhor é Deus que tira a vida e dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O homem não prevalece pela força. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa e ela é eficaz. Pedimos a Deus que nessa noite o Senhor fale conosco, a tua presença nos alcance, a tua voz alcance o nosso coração. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor toque em nossos ouvidos, não apenas físicos, mas os nossos ouvidos espirituais. E toda dificuldade de ouvir a voz do nosso pastor nessa noite, não o pastor Leandro, mas o pastor Jesus, seja em nome de Jesus lançado por terra. Toda dificuldade, toda surdez, para que os nossos ouvidos estejam abertos e o Senhor ministre ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, meu irmão. Eu quero nessa noite, o tema dessa palavra é a ação que gera milagre. A ação que faz com que a gente viva milagres em nossa vida. Mas talvez você vai dizer, pastor, como assim a ação que gera milagre? Porque você mesmo acabou de ler no verso 9, dizendo, o homem não prevalece pela força, né? E muitas vezes nós tentamos fazer por força, e não conseguimos, não alcançamos. Mas a palavra de Deus, nesse texto de Samuel, vai dizer que é Deus que faz todas as coisas. Que é Deus que exalta, é Deus que abate, é Deus que abre as portas. Quem é grato a Deus pelas portas que Deus abriu esse ano na sua vida? Amém? Foi Deus que abriu. Talvez você diga, mas eu trabalhei tanto. Não, foi o Senhor que abriu. Foi a poderosa mão de Deus que fez. A palavra de Deus diz que o Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor humilha, mas o Senhor também exalta. O Senhor levanta o pobre do pó e coloca ele para se assentar ao lado de príncipes. E a palavra de Deus, ela vai discorrendo, dizendo a respeito de que como o homem depende de Deus. E essa oração é a oração de uma mulher chamada Ana. Ana está orando, e hoje de manhã eu falei no momento da oferta sobre a vida de Ana, mas eu quero nessa noite discorrer um pouco mais sobre a dor dessa mulher, sobre aquilo que ela espera e sobre aonde ela deposita a sua esperança. Muitas vezes depositamos as nossas esperanças em lugares errados, depositamos a nossa esperança em pessoas erradas. Tantas e tantas vezes nós acreditamos que o homem pode fazer por nós. Acreditamos que o governante pode fazer por nós.
que o patrão da empresa que nós servimos, o dono da empresa, o gerente da empresa, pode fazer pela nossa vida. Só que na oração que Ana está fazendo, com tanto gemido diante do Senhor, ela está declarando, irmãos, e essa declaração, para mim, é uma declaração que está abrindo o céu sobre a vida de Ana. Ana está falando, Senhor, é o Senhor que abate, é o Senhor que exalta. Ela começa dizendo, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que tira a vida, é o Senhor que faz tudo, e a minha esperança está no Senhor. A gente sabe da história de Ana, e se você não sabe, eu quero contextualizar a você nessa noite, falando de Ana, uma mulher que ela é casada com Eucana, e Eucana tem duas mulheres, né? A Bíblia em nenhum momento vai dizer que isso dentro dessa cultura é errado, né? Ele tem duas mulheres, ele é casado com Ana, mas ele é casado também com Penina. Penina é uma mulher muito fértil, Penina é uma mulher que, né, tem muitos filhos e dá muito filho para Eucana, enquanto Ana é uma mulher estéril, é uma mulher que não gera, é uma mulher que não foi abençoada pelo Senhor até o momento para gerar algum filho. E Ana, conforme o tempo vai passando, o coração de Ana vai amargurando. E eu gosto muito do que o livro de Provérbios vai dizer para nós, que a esperança tardia, né, quando colocamos esperança em algo, o nosso coração vai adoecendo ao longo do tempo, quando essa esperança ela não é atendida. Provérbios então vai dizer que a esperança tardia adoece o coração. E talvez Ana já espera por esse milagre durante tanto tempo. Tanto tempo Ana, ela espera que Deus faça algo por ela. Há tanto tempo Ana espera que quando ela tem um momento com seu esposo de intimidade, notícias boas possam vir, né, num futuro tão breve, mas isso nunca acontece. E para mim, quando eu falo que a ação que gera o milagre, e você sabe que Ana viveu o milagre, né? Ana, ela ora, Ana, ela pede isso ao Senhor, e Deus ouve a oração. O texto diz que o Senhor ouve a oração. E a oração de Ana contém muitas partes, né? Contém muitos momentos, mas eu quero falar sobre algum desses momentos com você, porque não é apenas a oração, né? Eu gosto de pensar nessa palavra chamada oração, que tem duas coisas ali dentro, né? Que é o orar e também a ação, que não é apenas uma fala, mas quando eu também ouço de Deus que eu preciso agir, que eu também ouço de Deus o que eu preciso fazer. E a palavra de Deus diz então que Ana ora, Ana chora, Ana coloca todo o seu coração diante do Senhor, e Ana faz um voto. Ana faz um voto, e esse voto alegra tanto o coração de Deus, porque Ana está dizendo: Senhor, eu coloco o meu filho, o filho que o Senhor me der, eu quero gerar, mas eu quero gerar para a tua glória. Eu quero gerar, mas eu quero gerar para o teu reino. Eu quero gerar, eu quero que o Senhor me abençoe, mas não será uma bênção apenas para mim, a minha bênção será também uma bênção para o teu povo. E Deus abençoa Ana com Samuel. Samuel foi um grande profeta de Deus, um profeta que ungiu reis, um homem de Deus, onde Deus depositou tantas coisas no seu coração. E Ana faz um voto dizendo: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der um filho, assim que ele for desmamado, eu levarei ele para o templo e ele servirá o Senhor. Ele será nazireu, ou seja, eu não vou cortar o cabelo dele e nem a barba dele por toda a vida dele. E eu vou ensinar a ele que isso é um voto que eu fiz para o nascimento dele. Ele não vai cortar cabelo, ele não vai também cortar a barba, ele vai viver assim para sempre, porque isso é um sinal do voto que eu estou fazendo. E a palavra de Deus diz que o Senhor escuta a oração de Ana. Quantos aqui já fizeram um voto ao Senhor? Quantos aqui já fizeram? Você já fez um voto ao Senhor? Voto é tão poderoso, irmãos. Só que eu quero dizer a você que quando você fizer um voto ao Senhor, cumpra o voto. Porque a Bíblia vai dizer que tolo é aquele que faz um voto ao Senhor e não
cumpre. Talvez a gente faça votos, e voto ela é uma ação muito poderosa que gera milagres na nossa vida. É como se nós estivéssemos dizendo como Ana: Senhor, se o Senhor me abençoar, Senhor, eu quero tanto que o Senhor abra essa porta que eu estou sonhando, eu quero tanto que o Senhor me prospere, eu quero tanto que o Senhor faça. E talvez o voto faça: se o Senhor me abençoar, a Deus, eu vou abençoar pessoas, né? Cumpra o voto. Cumpra o voto. Eu conto que quando eu estava na sexta série, aliás, já contei sobre isso aqui. Eu estava na sexta série e bem atentado, não gostava de estudar, já tinha sido reprovado na quinta série, vi que o negócio estava muito feio lá para outubro, novembro, já pensando em recuperação, e lá no meu colégio só podia ficar em recuperação em 3 matérias, e eu fiquei nas 3 matérias mais difíceis, né? E ali eu vi que eu não ia passar de novo, e o negócio ia ficar muito feio para mim. E eu fiz um voto, né? Eu já conhecia a palavra. Eu falei: Senhor, se o Senhor me ajudar a passar de ano, Deus, vou falar com a minha mãe vai chamar as irmãs aqui em casa, e a gente vai fazer um culto aqui em casa, né? Eu falei isso para o Senhor. E aí chegou a prova. Eu não estudei muito não, na verdade não estudei nada. Fui fazer a prova, e nesse momento eu fiz a prova. A passado o tempo, eu fui lá no dia do resultado, e ali estava aprovado. Era um mural que o colégio colocava ali. Eu procurei meu nome na entrada do colégio, estava lá aprovado. Falei: uau, passei, que bênção. E ali eu falei assim, e todo janeiro minha mãe me levava para ver minha avó em Minas. E chegou em janeiro, eu não falei nada para minha mãe sobre o voto que eu tinha feito, falei nada para os meus pais, falei nada para ninguém. Fiquei quietinho, tomei minha mochila e fui viajar. E aí quando eu fui viajar, passei janeiro todo lá, minha mãe passava o janeiro todo em Minas. Voltei em fevereiro, início das aulas, eu estaria na 7ª série, né? Cheguei na 7ª série, primeira semana de aula. Leandro, tem alguma coisa estranha? Seu nome não está aqui. O que houve? Eu falei: não sei. Ela falou: não, fica tranquilo. Deve ser algum erro, né, de digitação, alguma coisa, aliás, deve ser alguma coisa, né? Seu pai deve ter feito a matrícula ainda e tal, vamos ver. Segunda semana, terceira semana, o professor falou: Leandro, tem uma coisa errada. Dá uma checada lá na secretaria, se está tudo certo, porque seu nome não consta em nenhuma das 7ª séries. E aí eu comecei a pensar: será que deu ruim? Será? E aí fui na secretaria, e na secretaria cheguei lá, a professora pegou um livro, a coordenadora, inspetora, não sei, pegou um livrão preto, colocou em cima do balcão e falou assim: Leandro, vamos resolver esse negócio, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Procurou meu nome, e ela falou assim: Leandro, quanto você tirou nas provas? Eu falei: não sei. Você está com o seu documento? Você está com o seu boletim? Eu falei: está em casa. Você pode trazer para mim amanhã? Eu falei: posso. No dia seguinte eu levei lá. Ela falou: Leandro, meu filho, qual que é a média do colégio? Eu falei: a média do colégio é 6. Você tirou 3, 4 e 5. Você está reprovado, Leandro. Eu falei: mas eu achei que eu tinha sido aprovado no conselho de classe. E ela falou: meu filho, você é uma peste. Como é que você vai ser aprovado no conselho de classe? Você está reprovado. E aí eu falei: mas como assim? Aí eu simulei um desmaio, tentei ali, de alguma forma, né, reverter a situação, mas não teve jeito. Eu não cumpri um voto, eu não cumpri minha palavra com o Senhor, né? Eu imagino que talvez pela misericórdia, eu tendo ali feito o culto, eu ali tendo preparado, agradecido a Deus, sendo grato, irmão. Se tem uma coisa que Deus leva isso tão a sério, é gratidão. Quando o nosso coração, sabe,
ele entende, não é troca, não é barganha, mas é exaltar o nome do Senhor por algo que nós recebemos. E Ana está dizendo isso: Senhor, se o Senhor me abençoar com um filho, eu vou te dar, eu vou colocar ele assim que ele desmamar, eu vou colocar ele na tua presença. E Deus ouve isso e diz assim: eu vou abençoar essa mulher, eu vou abrir a madre dela, o ventre dela, ela vai gerar filhos. E é interessante que Ana não apenas gerou Samuel, Samuel veio como primeiro, mas Deus abençoou poderosamente. Sabe por quê, irmãos? Samuel foi a primícia do Senhor. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Samuel foi a primícia de Deus, mas Deus abençoou Ana com outros filhos, porque Deus está dizendo para Ana, esse aqui é meu, mas você vai ser mãe de muitos filhos. Eu vou abençoar você com outros filhos. Eu vou dar a minha bênção para você também desfrutar. Então, a ação que gera um milagre na nossa vida é quando nós entendemos de fato o que Ana está dizendo. A primeira coisa que eu olho para esse texto é pensar que Ana suportou o tempo da adversidade. A Bíblia fala que a sua adversária, vamos dizer assim, a outra mulher do seu marido, que talvez vivia na mesma casa, a outra mulher do seu marido, que tinha muitos filhos, debochava dela. A outra mulher do seu marido humilhava ela, porque ela não gerava, ela não vivia, sabe, aquilo. E não ter filhos dentro da cultura de Israel é como se essa pessoa fosse amaldiçoada. É como se ela não pudesse carregar a bênção de Deus. Mas Ana, ela suportou o dia da adversidade. Eu não sei, talvez, como você tem lidado com o tempo da adversidade, mas a palavra que o Senhor declara nessa noite para o meu coração e para o seu coração é: suporte o tempo da adversidade. Amém, irmãos? Amém. Suporte o tempo da adversidade. A Bíblia não vai, em nenhum momento vai dizer que Ana, de alguma forma, está combatendo Penina, brigando com Penina. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Ana está se igualando a Penina no sentido de ouvir, de falar, de dizer algo. Não. Sabe por quê? Ana entende que milagre não é gerado na fala, mas muitas vezes no silêncio. Ana entende que o que muitas vezes nós temos dificuldade de viver, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais, que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Amém, irmão? Como a tua oração tem poder, meu irmão. Como a tua oração tem poder. Como a tua oração tem poder. E eu vejo muitas vezes nós não temos prática de oração, muitas vezes nós não temos vida de oração. E quando nós não temos vida de oração, nós ficamos à deriva, nós ficamos como um barco que é lançado para o lado e para o outro. Mas quando nós entendemos que a oração, a leitura da palavra, a vida com Deus, ela é um caminho de milagre para a nossa vida, nós começaremos a viver milagres extraordinários. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Ana entende que não é combatendo Penina. O milagre dela é gerado em oração. O milagre dela é gerado aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor ela chora, aos pés do Senhor ela se humilha, aos pés do Senhor ela declara: Senhor, Tu és aquele que dá e tira a vida, Tu és aquele que abate e levanta, Tu és aquele que prospera, o Senhor é aquele que faz todas as coisas, e eu dependo do Senhor. E quantas vezes nós temos, talvez, procurado em outras pessoas, né? E colocado a nossa esperança em coisas, em pessoas, em promessas. Eu já vivi um milagre que Deus ministrou muito ao meu coração sobre uma bolsa de estudo que eu precisava na época. Eu confiei em homens, o homem me prometeu, mas foi o Senhor que abriu a porta.
Enquanto a minha esperança estava no homem, a porta não abriu. Mas um dia eu fechei meu quarto, eu chorei muito. Eu estava prestes a perder o semestre da faculdade, na verdade o ano da faculdade. E eu orei muito, eu falei, Senhor, eu não tenho como pagar. Eu não tenho recurso, eu vou perder o ano, sabe-se lá como agora eu vou conseguir me formar. Eu preciso tanto do milagre. E naquela semana, Deus agiu de uma forma poderosa sobre a minha vida. E a bolsa de estudo, ela saiu não para frente apenas, ela saiu o retroativo de tudo aquilo que eu tinha deixado de pagar. Você crê que Deus é poderoso para fazer isso, irmão? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A tua oração, ela tem poder. A tua oração, ela abre os céus. A tua oração, ela é o que Deus está esperando que você faça para você viver o milagre. E muitas vezes nós estamos aí vendo o ano passar, 2024 está aí acabando, e talvez planos foram feitos no início dele, e você está vendo o ano se findar. Mas eu quero convidar você nessa noite a tomar uma posição, como uma posição de Ana, em não se conformar com aquilo que ainda não aconteceu e a promessa de Deus na sua vida. E como Ana, ela não se conforma, é murmurando? Não, é orando, é colocando o seu coração na presença de Deus, é rasgando a sua vida diante do Senhor e falando para Ele todo o sentimento dela. E é tão interessante que a palavra de Deus vai dizer que o Eucana está tentando ali de alguma forma consolar o sofrimento de Ana, antes dela viver o milagre. Ele vai dizer, mulher, não te falta nada, eu sou melhor do que 10 filhos para você, eu te dou tudo, você tem tudo que você precisa. Mas Ana vai dizer, não é suficiente. Eu quero a minha promessa, eu quero viver o meu milagre. Eu quero viver. Quem tem promessa de Deus aqui, meu irmão? Quem tem promessa de Deus? E muitas vezes a promessa de Deus, como eu sempre digo, a promessa de Deus, ela nem sempre, ela se assemelha ao momento, ela não se parece com o momento que nós estamos vivendo. Parece que quando Deus promete abundância sobre a nossa vida, Ele permite que antes, muitas vezes, a gente passe pelo período da escassez. Antes que muitas vezes Deus, Ele fale sobre fertilidade, sobre multiplicação na nossa vida, muitas vezes, Ele vai permitir que muitas vezes a gente passe pelo período da sequidão, pelo período da esterilidade. E talvez é esse momento que você esteja vivendo, mas eu quero convidar você a não se conformar com esse momento. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a não se conformar com esse momento, não. Eu vim para que vocês tenham vida, diz o Senhor Jesus, e a tenham em abundância. Não se conforme com menos do que Deus prometeu. Não se conforme com menos do que Deus disse a teu respeito. Não se conforme do que a Bíblia diz. Olha, leia a palavra, entra na palavra, ser confrontado pela palavra, aprenda da palavra e diz e entenda de uma vez por toda que você é um filho amado de Deus e Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então não aceite viver longe do que Deus te prometeu. Tome uma postura de entrega, tome uma postura de posição, de oração. Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, o que eu preciso fazer é orar mais. O que eu preciso fazer seria um voto ao Senhor. O que eu preciso fazer será mais jejum. O que eu preciso fazer é subir monte, descer monte. Eu não sei o que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Mas o que Ele tem me falado nesse tempo é: não se conforme. Persevere na minha fidelidade, persevere na minha palavra. Não entregue os pontos de forma alguma, não se conforme com o sofrimento. Eu fico imaginando que nós temos a habilidade, a habilidade da gente se conformar e se adaptar muito rapidamente às circunstâncias.
Eu morei 30 anos em Caxias, depois eu fui morar em Petrópolis, Itaipava. E nesse período, muito frio, Caxias, muito calor, né? Itaipava, muito frio. Depois de 10 anos, São Gonçalo, muito calor de novo, não é isso? E eu precisei ontem em Petrópolis, muito frio. Eu falei, meu Deus, já desacostumei desse negócio. Priscila, vamos embora, meu pé está congelado demais. Vamos meter o pé nesse lugar, Priscila. O negócio aqui está insuportável. Vamos embora. Por quê? Porque eu já nasci e criei em São Gonçalo. A gente tem a capacidade de se adaptar muito rápido às coisas, seja elas boas, seja elas ruins. A gente se adapta até a cheiro ruim. A gente se adapta até, né, a coisa que não está agradável. Como? Porque a gente é um ser adaptável. E muitas vezes tem muitas pessoas se adaptando ao sofrimento. Tem muitas pessoas se adaptando e achando que aquilo é plano de Deus para a sua vida. Só que o que o Senhor tem falado no meu coração nesses dias é que o que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário, eu tomo posse, porque é minha herança, e eu vou viver tudo que o Senhor tem preparado para mim. Eu não posso, quando a Bíblia dizer, quando uma das últimas palavras de Jesus na cruz, Ele está dizendo, Pai, está pago, está consumado. Eu cumpri aquilo que eu vim fazer, está pago. E o que Ele fez? Pagou a minha dívida, pagou a tua dívida. Agora nós temos acesso à sala do trono, amém, irmãos? Os nossos pecados estão perdoados quando nós entendemos o que Ele fez na cruz por nós, mas também Ele está dizendo, Pai, eu paguei o que o Leandro não tem condição de pagar. Eu quitei a dívida de morte do Leandro. Eu abençoo o Leandro, está pago. Aquilo, e é por isso que a oração de Ana termina dizendo que não é pelo esforço humano. Ana está dizendo, antes de Jesus, antes de toda coisa, Ana já tem a compreensão, a sabedoria de entender que não é pelo esforço humano que se conquista, mas por um favor do céu que é derramado sobre ela. Você pode levantar as tuas mãos aos céus nessa noite, irmãos, e eu oro para que em nome de Jesus eu profetizo céus abertos sobre a sua vida, eu profetizo céus abertos sobre o seu lar, eu profetizo céus abertos sobre o teu casamento, sobre a tua família, eu profetizo em nome de Jesus céus abertos sobre a tua finança, eu profetizo nessa noite bênçãos sem medidas do alto sobre a sua saúde física, mental e espiritual em nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite alegria sobre um coração triste, sobre um coração cansado, um renovo de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo um sorriso bem largo diante, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis no momento. Eu profetizo sobre a sua vida a vida de Deus em nome de Jesus. Amém, irmão? Você recebe isso aí? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, amém? Porque é isso que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Não se conforme com o sofrimento, não se conforme. Compare a sua vida com a Bíblia e diz assim, algo está errado. E a Ana está dizendo isso, Senhor, Tu és o Deus da vida. Como assim eu não gero vida? Tu és o Deus da vida, como assim eu sou impedida de ser mãe? Como assim, Deus? Eu preciso que o Senhor faça algo. E com todo respeito, ela está orando, exaltando o nome do Senhor. E Deus está ouvindo a oração de Ana. A terceira atitude de Ana é que Ana ela não ficou prostrada diante da situação. E quando ela está orando, ela está ali clamando a Deus. E o profeta Eli, ela está no templo. Uma vez no ano, Eucana pegava a sua família, suas duas esposas, e levava para o templo, e ali eles permaneciam durante um tempo cultuando o Senhor. E ali ele preparava suas ofertas, ele preparava tudo para servir a Deus. E dessa vez, Ana está ali, prostrada, orando. O profeta Eli olha a postura de Ana, que está ali rendida, e a boca dela mexe na oração,
mas não tem som. E ele olha para ela, não fala nada por enquanto, observa ela, e ele julga ela. Ele julga que ela está bêbada, que ela está embriagada. E quando ele vai dizer para ela, ele vai dizer: até quando você vai ser escrava disso? E ela toma um susto quando ele fala. Ela fala assim: não, Senhor, eu não estou embriagada não estou bêbada não. Aí ele: não, eu não estou bêbada, eu estou aqui, colocando meu coração diante do Senhor. Quando você se posiciona em oração, quando você se posiciona diante de Deus, nem todos à sua volta vão entender o que você está fazendo. Vão te ter por louco, vão te ter por exagerado, vão te ter por embriagado. Eli foi um homem de Deus durante muito tempo, mas Eli está perdendo já um pouco, não apenas da sua visão física, mas também da sua visão espiritual. Eli será extinto anos depois. Eli será extinto da casa de Deus, porque ele está vendo como os filhos deles fazem a obra de Deus e ele não repreende, ele não faz nada, e Deus diz assim: não, você está fora, né? Está fora desse processo. As coisas na minha casa não são bagunça, não é desse jeito. Mas ele já está exercendo aquilo que a sua cegueira está impedindo ele de ver. Ao invés de ele ver uma mulher quebrantada, ele está vendo uma mulher bêbada. Toda vez que você se posicionar em Deus, por conta do teu milagre, toda vez que você se posicionar em Deus, vão chamar você de exagerado. Vai para a igreja de novo. Quando já escutaram isso? Vai para a igreja outra vez. Você já foi domingo passado, você já foi segunda-feira. Beato, né? Quando você diz assim: não, eu quero buscar mais a presença, eu quero buscar mais da presença, aí vem para um culto e o Espírito Santo de Deus te visita, e você não se contém, você glorifica um pouco mais alto, você fala em línguas, você, sabe, não se contém, você cai no chão. Talvez as pessoas dizem assim: nossa, que desequilibrada, que desequilibrado, né? Para que isso tudo? Não podia ficar assim de uma forma mais tranquila, né? Mas só a gente sabe o que a gente está passando, e só a gente sabe da nossa dor, e só a gente sabe como o Espírito Santo está visitando a gente naquele momento. Amém, irmãos? As pessoas ao nosso redor não têm. Ele está dizendo: você está bêbada, embriagada. Ela diz assim: não, meu Senhor, não me julgue, não julgue a tua filha como filha de Belial, não me julgue assim, não. Eu estou aqui clamando por um milagre, eu estou aqui clamando por algo que eu estou orando por tanto tempo, e eu sei que o Senhor ouviu a minha voz. E ele vai dizer para ela: então que se cumpra o desejo do seu coração, volte para o seu lar, volte para a sua casa. Você percebe que há milagres que são gerados. Você percebe que há milagres que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam, diz a palavra, se apoderam desse reino. Tem milagre que o céu já derramou sobre a sua vida, irmão, mas tem milagre que você vai ter que se esforçar muito para você viver isso. Tem milagre que você vai ter que pagar o preço de oração. Quando eu olho para minha casa, eu oro para minha família, eu tenho certeza que ali tem uma bênção de Deus sobre o meu lar. Você já viu minha família? Quando já viram minha família? Você acha que eu sou abençoado, sim ou não? Sou abençoado, irmão. Casei com uma mulher bonita, feio desse jeito, Deus abençoou. Deus é bom demais, né? Esses dias eu estava lembrando que a gente casou e o tempo estava passando. 6 anos, 7 anos de casamento, nada de filho, uma cobrança, todo mundo falando, todo mundo dizendo. E a gente também nem estava pensando nesse momento sobre filho. A gente queria estudar primeiro, se formar primeiro, mas a pressão começou a incomodar a gente. A gente falou: Priscila, vamos então. E a gente tentou durante 2 anos, 3 anos, nada. E a gente começou a ficar preocupado.
E aí a médica disse, olha, para Priscila, você tem, micropolicístico, você tem dificuldade mesmo, porque a sua ovulação não acontece da maneira que precisa acontecer e tal. Mas eu preciso também de um exame do seu marido. E eu fui lá, fiz os exames, e o médico, quando pegou o meu espermograma, ele olhou e falou assim, rapaz, difícil, hein? 80% sai morto. O que sai vivo, sai com defeito. E eu fui para casa arrasado. Fui para casa pensando, meu Deus, será? E agora, como é que vai ser? E aí, quando eu olho para minha casa hoje, eu oro e falo assim, Senhor, eu não posso ter mais filho, por favor, Deus, segura a onda aí. Senhor, não posso mais. É muito menino levado, Senhor, por favor, segura aí, Deus. Por quê? Porque Deus é bom, irmão. Você pode dizer isso para o seu irmão que está do seu lado e lembrar ele. Deus é bom, irmão. Deus é bom, Ricardo. Deus é bom, Cid. Deus é bom. Deus é bom.